17, você faz 17. Depois vocês. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queira sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da SDI2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros e prezadíssimos colegas que a integram. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, Subprocuradora-Geral do Trabalho, que toma assento nessa sessão, doutora Maria Guiomar Sanches de Mendonça. Cumprimento senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria da SDI2, e permito-me ressaltar um agradecimento especial à Sua Excelência, o ministro Márcio Vitral, que comparece nesta sessão para compor o quórum da SDI1, da SDI2, e já me comprometi com Sua Excelência de dar prioridade aos processos em que vai funcionar, para que possa retornar à sua lida diária, que todos nós sabemos aqui no TST, é uma lida insana, porque todos os ministros recebem em torno de 1.000 a 1.200 processos por mês. Eu vou pedir a gentileza dos senhores advogados e dos colegas para dar preferência aos processos em que terá atuação Sua Excelência o ministro Márcio Vitral. Relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo RO 1036, dígito 34, de 2011, em que são partes Ministério Público do Trabalho da 5ª Região e Banco Citicard S.A. Impedido excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Caputo Bastos. Presidente, recurso ordinário, mandado de segurança do Ministério Público do Trabalho da 5ª Região. Eu estou dizendo que, nos termos da súmula 414, no item 3º, a superveniência de sentença nos autos originários faz perder o objeto do mandado de segurança que impugna a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, tal como ocorrido no caso em análise. O voto vai no sentido da extinção sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 267, 6º do CPC. Doutor Luiz Fernando, a jurisprudência é essa: sobrevindo a sentença, perde seu objeto, o mandado de segurança que se voltava contra a antecipação de tutela. Indago de Vossa Senhoria se pretende fazer uso da palavra. Eu declino. Com procuração nos autos? Sim. Registrada a presença do ilustre advogado, doutor Luiz Fernando Plens de Quevedo, com procuração nos autos. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide à unanimidade. Muito obrigado, doutor. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo EDRO 6.045, dígito 04, de 2011, em que são partes Antônio Paulo Dalpiaz e Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência, FATEC. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, são embargos de declaração, vícios, inexistências, e eu digo, senhor presidente, não evidenciado qualquer dos vícios especificados nos artigos 535 do CPC e 897-A da CLT, não se viabiliza a oposição de embargos de declaração e, portanto, eu estou rejeitando, presidente. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Agradeço muitíssimo a presença de Sua Excelência, o ministro Márcio Vitral. Sua presença é sempre muito bem-vinda aqui. Outro ministro que também, a par da sua cultura jurídica e libada à reputação pessoal, goza entre os colegas de uma admiração pelo seu jeito simples, cortês e amigo,
e, por isso, reitero, a convivência no TST é a melhor possível. Vossa Excelência, sinta-se à vontade para se retirar. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço também a gentileza do convite e me colocando à disposição sempre que precisarem de mim aqui. Muito obrigado, boa sessão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 219, dígito 22, de 2012, em que são partes Banco Itaú S.A. e Luiz Antônio Moretti Lemos. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator Cláudio Brandão. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória que discute a possibilidade de reintegração de empregado deferido na sentença, na decisão originária. É rejeitada a preliminar em contra-razões, o recurso é conhecido. E quanto ao mérito, senhor presidente, é negado provimento, e vou fazer uma síntese do voto para que possa esclarecer a matéria. A decisão, ora impugnada, foi baseada em duplo fundamento. Primeiro, artigo 37(2) da Constituição, referente à motivação do ato de dispensa, e, segundo fundamento, a existência de norma interna que, embora não criasse uma estabilidade genérica aos empregados, determinava a necessidade de ato administrativo, na verdade, procedimento administrativo, para aplicar penalidades. Portanto, entendeu o acórdão incindendo que assegurou o princípio da motivação, conforme transcrito as folhas 284 e 286. A ação rescisória está fundamentada nos artigos 39 e 41 da Constituição, 444 da CLT e 114 do Código Civil, e, nesse ponto, o recurso não prospera, porque a fundamentação da decisão se baseou, como ressaltei, no artigo 37 da Constituição. A alegação de violação literal de disposição, artigo 5º 2, 5º inciso 2º, não é, nesse ponto, também provido o recurso, e, ainda que pudesse ser, destaco no meu voto, acolhida a tese de motivação, da falta de motivação, com base no artigo da Constituição mencionado, ressalto e insisto que se baseou no artigo 37 e a rescisória calcada em outros dispositivos legais. Mas, ainda que fosse possível, a decisão também se baseou em norma interna que garante, conforme mencionei, e é transcrito no Código Regional, a motivação do ato de dispensa, razão pela qual, com esclarecimentos, e inclusive citando precedentes, eu nego o provimento do recurso ordinário de forma sintética como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Carlos Vinícius, pretende fazer uso da palavra? Não, senhor presidente, eu, com poderes nos autos, eu peço apenas o registro da presença. Muito obrigado pela atenção. Registrada a presença do ilustre advogado doutor Carlos Vinícius Duarte Amorim, indago dos colegas se há algum destaque no voto. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Relator, excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo RO 862, dígito 14 de 2011, em que são partes Milton Roberto, Duve e outros, e Banco Bradesco S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Caputo Bastos. Presidente, um primeiro tópico é da decadência. De fato, considerando as datas e a necessidade da interposição de um agravo de instrumento, decorreu o prazo sem que assim o fizesse. Aqui, neste tema, estou propondo negar-se provimento ao recurso ordinário. E há um provimento, presidente, apenas no que toca aos honorários advocatícios. E na esteira da jurisprudência, trago precedentes merecendo destaque do ministro Emanuel, em homenagem ao seu aniversário. Eu estou aqui, o provimento é apenas para isentar os honorários. Doutor Carlos Vinícius, o voto por hora lhe é favorável. Com procuração, registra a presença. Pois não, registrada a presença do ilustre advogado, doutor Carlos Vinícius Duarte Amorim, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Caputo Bastos.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 25.300, dígito 48, de 2012, em que são partes Francisco Marinaldo da Silva e Fibra Celulose S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhores ministros, o processo é oriundo da 17ª Região, recurso ordinário em mandado de segurança. Em consultar o sistema de acompanhamento processual, eu percebo que nos autos da reclamação trabalhista foi certificada a juntada de atestados médicos e houve prolação de sentença de mérito. O mandado de segurança impugnava exatamente a pretensão de juntada de atestados médicos. Com a prolação da sentença, a oportunidade para recurso ordinário, inclusive para impugnar a produção da prova, e, por isso, a perda do objeto, os termos da compreensão que tem sufragado essa subseção. Proponho, então, a extinção do processo sem resolução de mérito. Pois não. Doutor Denilson Fonseca, pretende fazer uso da palavra? Senhor presidente, com procuração nos autos, peço apenas o registro da presença pela parte recorrida. Muito obrigado pela atenção. Registrada a presença do ilustre advogado, doutor Denilson Fonseca Gonçalves. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 2154, dígito 84, de 2010, em que são partes Companhia Catarinense de Águas e Saneamento e o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de recurso ordinário interposto pelo réu e apelo adesivo interposto pela autora em face do acórdão proferido pelo TRT da 12ª Região, em que julgada parcialmente procedente o pedido de corte rescisório. Sem remessa dos autos ao Ministério Público. Senhor presidente, o depósito previsto no caput do artigo 836 da CLT constitui pressuposto de validade da relação jurídico-processual e condição prévia para o exame da ação rescisória, de modo que sua realização integral deve ser comprovada no momento da protocolização da petição inicial da rescisória. A jurisprudência da SDI 2 do TST segue firme no sentido da impossibilidade de concessão de prazo para ulterior comprovação do depósito, inclusive para sua complementação, quando efetuada menor. No caso em exame, senhor presidente e senhores ministros, o autor atribuiu à ação rescisória o mesmo valor fixado na condenação pela sentença proferida na fase de conhecimento que se pretende rescindir sem a devida atualização. Assim, não demonstrado o preenchimento do pressuposto processual no momento oportuno, impõe-se a extinção do processo sem a resolução do mérito. Eu cito, senhor presidente, no corpo do meu voto, precedentes desta subseção, inclusive da minha relatoria e dos ministros Alberto Bresciani, Hugo Scheumann e Vieira de Melo Filho. Esse é aquele processo que lamentamos chegarmos aonde estamos em vista de uma falta de complementação ou falta do depósito integral. Do depósito prévio. Do depósito, exatamente. Então, senhor presidente, o voto vai no sentido de conhecer do recurso ordinário do autor e do recurso adesivo do recorrido e extinguir o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 267-4, romano, do CPC. Custas invertidas. É o voto, presidente. Pois não. Doutora Denise Maria Lúlios, pretende fazer uso da palavra? Sim, excelência. Com procuração nos autos? Com procuração nos autos pela recorrente CASAN, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Pois não, pelo tempo regimental de 10 minutos, por favor. Bom dia. Cumprimento o excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, o excelentíssimo senhor relator do processo, o ministro Emanuel Pereira,
E assim estendo os meus cumprimentos aos demais excelentíssimos senhores ministros, integrantes dessa subseção, à excelentíssima senhora subprocuradora-geral do Trabalho e aos demais presentes. Com relação ao depósito recursal, o depósito necessário para a interposição da ação rescisória, a matéria já foi discutida no regional, e, inclusive, havia sido determinada a complementação desse depósito pela relatora. Todavia, em agravo regimental, a seção especializada do tribunal entendeu que deveria ser mantido o valor apresentado pela CASAM, inclusive no valor da causa e do depósito recursal. Essa decisão não teve recurso, portanto, transitou em julgado, de forma que deve prevalecer o entendimento de que o depósito o valor da causa foi o adequado e o depósito recursal também. Inclusive porque, de acordo com uma súmula desta Suprema Corte do Trabalho, que determina que, quando a sentença é de conhecimento a ser rescindida, deve ser utilizado como valor da causa o valor provisório fixado em sentença. Somente se estivesse a rescindir alguma decisão da execução é que deve ser atribuído o valor a ser liquidado. Digo isso até porque a execução estava apenas no início e ainda seriam apresentados embargos. Portanto, sequer estava estabelecido o valor da execução. Portanto, entendo que deve ser revisto esse voto em razão desses fundamentos, analisando-se os recursos no seu mérito. Muito obrigado pela atenção. Ministro Emanuel. Senhor presidente, eu digo, inclusive, no meu voto, que, utilizando-se como data inicial o dia 13 de abril de 2009, que foi o dia da prolação da sentença rescindenda, está na folha 263 do sequencial 1, até a data do ajuizamento da presente ação rescisória em 17 de junho de 2010 e considerando o valor arbitrado à condenação no importe de R$15.000, folhas 275, obtém-se a importância atualizada de 15.961, cálculo efetuado no sítio do Banco Central do Brasil, de modo que o montante a ser recolhido a título de depósito prévio deveria ser o importe de R$ 3.192,26 e não R$ 3.000, como foi feito, presidente. Daí o voto está nesse sentido. Pois não. Algum destaque? Pois não, ministro. Eu peço vista regimental desse processo. Eu também pedi vista regimental em face do disposto na J 155, fiquei com dúvida, então vou pedir vista. Então, vista regimental, a Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão, sucessiva a Vossa Excelência, ministro Hugo. Ou só basta... Não, eu aguardo, então, a vista. Então, após o voto de Sua Excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira, pediu vista regimental, Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão. Muito obrigado, doutor. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 1202, dígito 77, de 2011, em que são partes HSBC, Banco Brasil S.A., Banco Múltiplo, e Marcos Eduardo Cavalcante Caridade. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o processo é oriundo da primeira região e a questão que se coloca é a reintegração de empregado portador de doença profissional. A reintegração foi determinada, reintegração com recomposição de plano de saúde foi determinada em antecipação da tutela. A Corte de Origem anuncia a concessão de benefício previdenciário prorrogado e, por isso, nos termos dos precedentes da subseção, eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Pois não. Sua Senhoria, doutora Andréia Bueno, está pelo recorrido. Por poder somente o registro, excelência. Pois não. Registrada a presença da ilustre advogada, doutora Andréia Bueno Magnani.
Magnani. Indago dos colegas se há algum destaque. Não havendo, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, o ministro Alberto Bresciani. Processo em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo RO 714, dígito 03, de 2011, em que são partes Cooperativa de Laticínios Curitiba, LTDA, e Jerônimo Fogaça de Almeida, e a Cooperativa Mista Agropecuária Vitimarsul, LTDA. Processo retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para em juízo rescindente, com fulcro no artigo 5º do artigo 485 do CPC, desconstituir o acordo proferido nos autos do processo, número 19.776, e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo do empregado entre a autora e o réu Jerônimo Fogaça de Almeida. Houve sustentação oral, não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Com a palavra, sua excelência, o eminente gestor, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o resultado proposto pelo eminente relator foi declinado pela senhora secretária. Eu encaminhei a vossas excelências cópias do meu voto de vista e, na hipótese, eu peço todas as vênias ao eminente relator para, sempre cumprimentando, embora pela excelência de seu trabalho, divergir quanto à possibilidade de desconstituição do acórdão rescindendo, pelos motivos que passo a expor. O egrégio TRT da 9ª Região, no processo originário, reconheceu a existência de vínculo de emprego com a primeira ré e determinou o retorno dos autos à vara do trabalho de origem para julgamentos de demais pedidos, como se entender de direito, inclusive quanto à responsabilidade solidária. No julgamento da ação rescisória, o Regional aplicou os óbices da súmula 298 desta Corte quanto à lesão indicada ao artigo 2º da Lei 5.889, de 73, e da súmula 410 desta Corte, com relação aos artigos 3º da CLT e 1º da Lei 7.290, de 84. Julgou improcedente o pedido de desconstituição do acórdão rescindendo. Segundo a recorrente, a alegada violação dos artigos 3º da CLT, 2º da Lei 5.589, de 73 e 1º da Lei 7.290, de 84, decorreria da incorreta valoração dos elementos instrutórios dos autos originários, no que diz respeito à natureza jurídica da relação contratual mantida entre as partes, e em consequência da errônea aplicação do artigo 3º consolidado, em detrimento do artigo 1º da Lei 7.290, de 84, que define a atividade do transportador rodoviário autônomo de bens, cuja constatação, para fins de corte rescisório, prescindiria do reexame de prova, sendo suficiente a análise dos fatos revelados no acórdão rescindendo. Contudo, contraditoriamente, a autora, a folha 189, 191 e folha 195, 196, recorre a fundamentos da sentença, contrapondos aos do acórdão rescindendo, para demonstrar a ausência dos elementos que caracterizam a relação de emprego. Transcrevo doutrina de Sérgio Rizzi, de Coquejo Costa. Na hipótese, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, a verificação de maltrato aos preceitos legais tidos por violados imprescinde do reexame dos fatos e provas do processo originário. Segundo o julgado rescindendo, aspas, dentre as atividades fins da ré, emerge no parágrafo 1º do artigo 2º do Estatuto da primeira ré o seguinte, aspas, providenciar e coordenar o transporte da produção das propriedades dos associados para as unidades de beneficiamento, fecho aspas. O colegiado, ao analisar os elementos caracterizadores da relação de emprego, consignou, quanto ao princípio da alteridade, que, aspas, o serviço prestado pelo autor sempre se inseriu na organização produtiva da ré, não era prestado por conta própria, dizendo que os riscos da atividade eram suportados pela recorrida, que coordenava o transporte do leite e mantinha a unidade para beneficiamento e estocagem, fecho aspas. No tocante à subordinação e à pessoalidade, assim se manifestou com respaldo nos relatos das partes e das testemunhas e na prova documental. Aspas. Procedendo-se à análise dos fatos e provas colhidos em sessão instrutória, bem se vê a existência de comando do empregador nas atividades desempenhadas pela parte autora. Observa-se que nos autos há farta prova de sua existência. O próprio preposto confessou que o autor tinha compromisso de trabalhar diariamente, já que o leite é produto perecível. Por outro lado, a primeira testemunha ouvida na sessão de instrução, de maneira elucidativa, disse que quem fixava os horários em que o autor deveria buscar o leite era o gerente da primeira ré, Sr. Alberi Godoy. Adiante, o mesmo testigo afirmou que presenciou hábeis
dando broncas nos puxadores, inclusive no autor, em razão de exigir higiene, colocação de toldos e numeração dos latões, que também presenciou Alberi fazendo cobranças quanto a horários. Arrematou que era a CLAC quem decidiu os horários em que o autor passaria em cada produtor. Fecho aspas. Tais fatos, continua o regional, corroborados pela segunda testemunha ouvida na sessão de instrução, a mesma asseverou que recebia ordens do senhor Alberi Godoy quanto ao sistema e horários, e também para levar insumos, remédios, rações e até pagamentos aos produtores. Disse ainda que, se precisasse falar, tinha que pedir autorização para o senhor Alberi. Com relação à pessoalidade, observa-se que a mesma é existente, pois a substituição por outro empregado somente poderia ocorrer por expressa autorização da ré, conforme dito pelo segundo testigo quanto à habitualidade. Em controvérsia, que o autor prestava seu serviço diariamente. Certo que o autor disse em interrogatório que possuía 2 veículos, sendo que apenas um era utilizado no frete do leite, sendo que o segundo era dirigido por uma pessoa paga pelo depoente por dia. No entanto, isso não ampara a tese de defesa da inexistência de vínculo de emprego, em razão do que, efetivamente, um dos veículos era utilizado no serviço executado pelo autor à ré no transporte do leite. Por outro lado, o fato também de o autor ter dito em interrogatório que às vezes pedia que algum familiar fosse receber em seu lugar, ou então, no que se refere ao recibo de folha 125, no qual consta a assinatura de terceira pessoa, que, segundo o próprio autor, é de uma pessoa que trabalhou no lugar do depoente algumas vezes, quando mesmo estava doente, não retira o caráter da pessoalidade da relação empregatícia. Vide que os recibos de folha 74 e 159, na grande maioria, são assinados pelo autor. Em poucas ocasiões, os mesmos são assinados por terceira pessoa, como de fato ocorre a folha 125. Assim, observa-se da prova documental que a substituição por terceira pessoa havia, mas era exceção, dentro do contexto da regra geral, que sempre foi o trabalho desempenhado pelo próprio autor. Gizo novamente o que foi dito pela testemunha Silvia, folhas 440, no viés de que, se precisasse falar, tinha que pedir autorização para o senhor Alberi, estando aí demonstrada a subordinação existente entre as partes. Tal fato, referente à possibilidade de substituição, desde que autorizada pelo empregador, restou também dito pela primeira testemunha de nome Lauro, fecho aspas. Assim diz a decisão rescindendo. Com base nesses elementos instrutórios, concluiu que a prova não chancela a tese da condição de cooperado ou de prestador de serviços autônomos do autor ou associado. Respondeu a embargos de declaração da hora autora. São esses, e apenas estes, os elementos instrutórios revelados no acórdão rescindendo, passíveis de análise para fins de corte rescisório. Ocorre que o exame desses fatos e provas revelados na decisão rescindenda, com todas as vênias, não permite a conclusão pretendida pela recorrente, no sentido de que o enquadramento jurídico dado aos fatos pelo regional foi incorreto e de que houve errônea aplicação do artigo 3º consolidado em detrimento do artigo 1º da Lei 7.290 de 84, que define a atividade do transportador rodoviário autônomo. Com efeito, apenas com base nos fundamentos de fato que suportam o acórdão rescindendo, não se faz possível afastar a caracterização da pessoalidade da subordinação e tampouco concluir, de um lado, que o então reclamante prestava serviços por conta própria e, de outro, que os riscos da atividade não eram suportados pela hora recorrente, na medida em que o regional afirma textualmente o contrário ao consignar, volto a frisar, que, aspas, o serviço prestado pelo autor sempre se inseriu na organização produtiva da ré, não era prestado por conta própria, dizendo que os riscos da atividade eram suportados pela recorrida, que coordenava o transporte do leite e mantinha unidade para beneficiamento e estocagem, fecho aspas. Diante do contexto delineado na decisão rescindenda, a pesquisa de afronta aos preceitos tidos por vulnerados exigiria incursão pelo conjunto fático probatório do processo que originou a decisão que se pretende agora desconstituir, em relação ao reconhecimento do vínculo empregatício. O procedimento, no entanto, não se admite em ação rescisória, ajuizada com fundamento no artigo 485-5 do CPC. Essa é a inteligência da súmula 410 dessa Corte, cuja redação é a seguinte: ação rescisória, reexame de fatos e provas e inviabilidade. A ação rescisória, calcada em violação de lei, não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindendo. A ação rescisória não se destina à reavaliação da lide submetida ao Poder Judiciário sob a ótica em que originalmente posta, é a compreensão da súmula 410. A autora, ora recorrente, lança a mão da ação rescisória para demonstrar o seu inconformismo com o desfecho dado à controvérsia no processo matriz e revela-se, assim, a sua insatisfação com o próprio desempenho ou com a solução dada ao litígio originário que não autoriza a quebra da coisa julgada. Eu ainda ressalto, senhor presidente, que
consultando o sistema de acompanhamento processual, percebi que no julgamento do recurso de revista, a 7ª turma desta Corte deixou de conhecer do tópico vínculo de emprego cooperativo exatamente com apoio na súmula 126 por impossibilidade de revolvimento de fatos e provas. Por esses fundamentos que aqui resumo, o voto é um pouco mais longo, eu peço vênias ao eminente relator para, por esses fundamentos, propor solução diversa e negar provimento ao recurso ordinário. Pois não, muito obrigado. Ministro Caputo Bastos, gostaria de fazer algumas considerações? Vossa Excelência me permite, então, em 2 minutos? Sim, claro. É sempre bastante difícil litigar contra os argumentos, contra os fundamentos trazidos pelo eminente ministro Alberto Bresciani. Eu anoto, senhor presidente, que aqui se trata da questão do reenquadramento jurídico dos fatos. Nós não estamos reanalisando e nem reavaliando os fatos. Eu estou me valendo dos fatos absolutamente trazidos no acórdão que se propõe rescindir para concluir de forma distinta. Anoto, senhor presidente, e faço uma leitura bastante rápida das razões que trouxe da primeira vez que o processo veio em pauta. Digo eu, no caso em exame, restou consignado no venendo da acórdão rescindendo que o reclamante, às vezes, se fazia substituir por membros de sua família, tanto que foram colacionados recibos assinados por uma terceira pessoa, mas a Egrégia Corte Regional de Origem entendeu presente a pessoalidade ao constatar que a substituição tratava-se de exceção à regra, bem como por ser autorizada pelo gerente da autora. Eu anotei aqui vários detalhes trazidos pelo eminente ministro Vistor, de que o trabalho era diário, seguia uma orientação com relação ao horário, higiene, levava broncas, mas isso tudo faz parte, está vendo, com todo respeito, da administração do trabalho, e não necessariamente numa linha tênue, que divide, que encerra a subordinação. Né? Neste caso, ela, a meu sentir, com todo respeito, ela não se concretiza. Cumpre salientar, contudo, que ainda que por amor ao argumento se considerasse presente a pessoalidade na prestação do serviço pelo réu, tal requisito não é exclusivo da relação de emprego, porquanto também é exigido em diversos outros contratos, e trago aqui exemplos como mandato, representação comercial e também, evidentemente, com relação ao transportador autônomo, no caso dos autos. Com relação à subordinação jurídica, trata-se de principal requisito para a configuração e, como já salientei, o Egrégio Tribunal Regional entendeu pela sua caracterização, em razão do gerente do autor fixar o horário em que deveria ser recolhido o leite, bem como por exigir maior atenção com a higiene do veículo, por meio de broncas. Estes fatos estão todos transcritos no acórdão rescindendo. Sigo, senhor presidente, senhores ministros, desse modo, tendo em vista que os aludidos requisitos também se mostram presentes nas relações entabuladas com os trabalhadores autônomos, entendo que o elemento que as distingue dos empregados é a assunção dos riscos da atividade por aqueles. Na decisão que se pretende desconstituir, a Egrégia Corte Regional entendeu que, aspas, o serviço prestado pelo autor sempre se inseriu na organização produtiva da ré, não era prestado por conta própria, gizando que os riscos da atividade eram suportados pela recorrida, que coordenava o transporte do leite e mantinha unidade para beneficiamento e estocagem. Não se pode negar que o trabalho despendido pelo autor sempre constituiu importante fator na produção da recorrida, fecha aspas. Digo eu, senhor presidente. Ora, efetivamente, era da autora a responsabilidade em relação ao beneficiamento e à estocagem do leite, já que tem como objetivo primordial, estabelecido em seu estatuto, aspas, congregar produtores de leite em sua área de atuação, estimular o desenvolvimento das atividades de interesses econômicos de tais produtores, promover a venda em comum da produção, bem como atender os associados com rações e compras de insumos, bens e serviços
de interesse das atividades, associar-se a outras cooperativas, manter postos de venda, depósitos, entrepostos, filiais, etc. Assim, é possível concluir que não era da autora a responsabilidade quanto à atividade de transporte desempenhada pelo réu, de modo que os riscos eram assumidos por este, conforme é possível depreender do seguinte excerto. As folhas 586. Atendendo ao, e leio transcrição literal, senhor presidente, atendendo ao requerido, faço constar que efetivamente constou no interrogatório do autor que o mesmo utilizava o próprio veículo para o trabalho, bem como era responsável pela manutenção do veículo. Também se faz constar que o autor possuía 2 veículos, sendo que o outro era dirigido por uma pessoa paga pelo depoente por dia, que o depoente não possuía veículo contanto, e faço outras considerações. O reclamante assumia, por isso, os riscos de sua atividade econômica, já que era o responsável pelo aluguel do veículo apropriado para o transporte do leite, bem como pela sua manutenção, além de remunerar o trabalho de terceiro por ele contratado. É patente que os riscos do empreendimento pertenciam ao reclamante, o qual teria de arcar com a manutenção do veículo, de modo que, na hipótese de eventual conserto superar a remuneração percebida, era este quem suportaria o prejuízo e não a autora. Então, senhor presidente, eu ouvi atentamente, li atentamente o voto do eminente ministro Alberto, mas, com todo respeito, eu ainda não estou convencido, do contrário, eu me permitiria, então, manter o meu posicionamento, que é um conhecimento e provimento, os termos lidos pela eminente secretária desta egressa subseção. Obrigado pela paciência. Muito obrigado. Vamos escolher o voto, aberta a divergência, excelência do ministro Alberto Bresciano, com o voto do ministro Hugo Scheumann. Senhor presidente, senhores ministros, a situação fática dos autos é de um transportador de leite que recolhia o produto junto aos produtores e levava até a cooperativa para resfriamento e beneficiamento. É uma atividade corriqueira no sul do país, essa questão do recolhimento do leite para cooperativas ou para empresas de laticínio. Eu peço vênia ao ministro relator e estou acompanhando a divergência, embora destaco que a situação é muito difícil de equacionar. Por quê? Porque há determinados elementos que foram muito bem abordados pelo ministro relator, em que se poderia concluir pela autonomia da prestação desse trabalho. E outros tantos elementos pelo trabalho subordinado. Esta é a situação dos autos. O Tribunal Regional, que é a decisão recidenda, entendeu que estariam presentes os elementos caracterizadores do vínculo de emprego. Eu não vou ser aqui repetitivo, porque os votos foram nos apresentados, inclusive o longo voto também da apresentada divergência, mas eu destaco um aspecto importante, é que nós estamos em sede de ação rescisória. E, já quando do exame do recurso extraordinário, recurso de revista, que não foi conhecido, este tribunal, na sua 7ª turma, já entendeu que, neste período de 20 anos em que o reclamante exerceu essa atividade, estariam pelo quadro fático delineado pelo Tribunal Regional, diz o acórdão do recurso de revista, que estaria caracterizado de forma clara o lema empregatício existente entre as partes, porquanto estariam presentes a prestação de serviço de natureza não eventual, a pessoalidade, a dependência hierárquica e a onerosidade. E aí diz este acórdão que o Tribunal Regional, que soberano na análise dos elementos fáticos probatórios autos, deu a exata subsunção dos fatos ao conceito incerto no artigo 2º, nos artigos 2º e 3º da CLT. E que a decisão em sentido contrário implicaria revolvimento de fatos e provas, o que já é vedado pela súmula 126. E agora, eu dizendo, estes elementos fáticos, sopesando tanto os que existem para uma conclusão no sentido de trabalho subordinado, quanto para o trabalho autônomo, penso que prevalecem aqueles, o quadro fático delineado para o enquadramento jurídico, justamente no artigo 2º e 3º, pedindo mais uma vez vênia ao ministro relator, destacando que agora, na ação rescisória, o que nos impede desse revolvimento de fato para, eventualmente, considerar mais aqueles elementos e outros que pudessem levar à conclusão do trabalho autônomo, nos impede pela súmula 400
e 10, que não permite que nós, aqui em ação rescisória, revolvemos fatos e provas. Então, esse quadro fático descrito, penso que os elementos preponderantes aqui levam à conclusão tal como a decisão rescisenda, e por isso, então, eu estarei acompanhando a divergência no sentido de julgar improcedente a ação rescisória. Pois não. Como vota Sua Excelência o ministro Cláudio Brandão? Senhor presidente, senhores ministros, analisando inclusive os votos que foram trazidos e ora resumidos, também eu voto pedindo veementemente relator com a divergência. E o faço ressaltando, como fez o ministro Hugo Scheuermann, a peculiaridade, e também já o fizeram o ministro Alberto Bresciani, a peculiaridade da cognição da ação rescisória. E eu destaco uma passagem do voto do eminente ministro Vistor, quando ele assinala que, para se identificar a possível violação ao dispositivo invocado, artigo 3º da CLT, haveria que se fazer uma necessária revisão dos fatos para verificar se efetivamente ocorrera ou não a pessoalidade e o risco da atividade econômica assumido pelo, então, transportador autônomo. E, na verdade, o recurso se baseia na violação literal dos artigos 2º e 3º da CLT e também da Lei 5.59 de 73, que é a Lei do Trabalho Rural, além do transportador autônomo. E Sua Excelência destaca, e o faz as folhas 24, exatamente essa característica, essa peculiaridade da necessidade de se reviver a matéria fática para se promover o enquadramento que se pretende ou que pretende o recorrente. Com destaque para o período de trabalho, que foi mais de 20 anos, e apenas 10 recibos que não foram assinados pelo, então, empregado, e o fato de ter ele 2 caminhões, 2 veículos, como foi destacado, inclusive, no voto, e transcrito, evidentemente, passagem do acordo regional, não impediria que, simultaneamente, ocorresse a relação de emprego naquele, evidentemente, por ele conduzido. Por esta razão, eu também, com a devida vênia, eminente ministro relator, voto com a divergência. Como voto, senhor presidente? Pois não, muito obrigado. Como voto, Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, na sessão em que o ministro Bresciani pediu vista desse processo, eu estava engatilhado para também pedir vista, mas o ministro Bresciani foi mais rápido e pediu vista, porque eu achava, já naquele momento, a não aplicação da súmula 410. E eu ia pedir vista exatamente para examinar o teor não só do voto, mas do próprio processo. O ministro Bresciani pediu vista, traz o processo e aplica a súmula 410 para negar provimento, que agora, com os esclarecimentos trazidos pelo voto do ministro Bresciani, que foi distribuído, e com o voto que o possuía do ministro Caputo, eu também peço, senhor presidente, a máxima vênia ao ministro Caputo para acompanhar o ministro Bresciani a divergência. Pois não. Esse é um caso em que nós estamos... Eu nem diria que a súmula 410, com todas as vênias, seria o óbice ao exame da questão, porque há elementos nos autos que permitem um reenquadramento jurídico. Penso que não seria um óbice absoluto. Mas o que me chama a atenção é que, em primeiro grau, não se reconheceu o vínculo de emprego. Reconheceu-se em segundo grau. E aí, contra essa decisão, se pretendeu a rescisão. O que me chama a atenção é que essa ação rescisória ela tem nítida natureza recursal. Apenas isso. Não vejo que seja óbice o 410, porque há elementos, como disse o ministro Scheuermann, que permite se inclinar por um lado, tanto quanto para o outro lado, sem menor resquício de inobservância à vedação da súmula 410. Porque convenhamos que há um registro bastante interessante de que essa cooperativa usava 2 sistemas. Os próprios cooperados faziam o transporte de leite e outros trabalhadores autônomos. E esse trabalhador autônomo é que foi considerado empregado.
Ocorre que ele fez o percurso por toda a linha recursal. Não havia necessidade, poderia vir logo com ação rescisória, porque se sabe que não é preciso esgotar a via recursal para ingressar com ação rescisória. Mas ele esgota. Não obtém êxito nas vias ordinárias do recurso de revista, que é interditado, ele retoma em ação rescisória. E aqui quer me parecer que lhe foi dado inexorável conteúdo de recurso. Vamos recorrer de novo. A ação rescisória não visa reparar a justiça ou injustiça da decisão, né? Se não logrou êxito na via ordinária do recurso de revista, vindo para a ação rescisória, se traz para essa ação rescisória a mesma característica que o levara a vir ao TST em cognição extraordinária para desconstituir em vão a decisão que lhe fora desfavorável. Apenas por esse aspecto, porque eu sou muito cioso em distinguir ação rescisória que visa desconstituir a coisa julgada material daquela de que a parte se vale, uma vez sucumbente ou não obtido êxito na via ordinária do recurso que exauriu, venha depois, na ação rescisória, tentar obter uma decisão distinta. Penso que, a meu ver, e com todos os respeitos, os brilhantes votos proferidos, que o maior óbice a essa ação rescisória é o conteúdo nitidamente recursal, que se pretende fazer um reexame não a partir de violações, mas sim um reexame a partir de questiúnculas que ora inclinam de um lado, ora inclinam de outro, sabendo-se que toda essa questão já fora examinada na via recursal do recurso revista denegado e agravo de instrumento. Por isso mesmo é que eu digo que interessante, a ação rescisória ela passou a ser 4º grau de jurisdição, né? Então, nós temos o 1º grau de jurisdição, perde-se recurso ordinário, vai para o regional, depois se recorre ao TST, imagina-se que o TST é um 3º grau de jurisdição e, evidentemente, não é uma cognição extraordinária. Aí não se logra êxito aqui, alguns ainda se aventuram ao Supremo Tribunal Federal, então teríamos o 4º grau de jurisdição, e aí, não satisfeito, começa-se o 5º grau de jurisdição, que é a ação rescisória. Quer dizer, começa-se um círculo que vai tanto, e, afinal, depois a culpa, na tal morosidade do judiciário, é debitada aos magistrados, quando há tantos e tantos caminhos para se reexaminar aquilo que foi exaustivamente examinado. Então, por essas pequenas, breves considerações, e pedindo vênia ao douto relator, cujos votos são sempre muito percussientes e muito convincentes, sobretudo numa área tão cinzenta quanto essa, em que os dados fáticos, ora inclinam-se num sentido, ora no outro, mas me convenceu de que, na realidade, não é uma ação rescisória, mas uma ação rescisória travestida de recurso, de acompanhar a eminente divergência aberta pelo ilustre ministro Alberto Bresciani. Então, proclamo que, por maioria de votos, a subseção negou o provimento ao recurso ordinário, ficando vencido Sua Excelência, o eminente relator, ministro Caputo Bastos, que juntará voto vencido ao pé do acórdão. Assim se proclama. Muito obrigado. Tem a cautelar o ministro Bresciani? Aí já pode anunciar o... Vou fazer um pregão, aí Vossa Excelência já. Okay. Relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, em que avistou excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo cautelar inominado a 8.142, dígito 51 de 2012, que são partes Cooperativa de Laticínios Curitiba Limitada e Jerônimo Fogaça de Almeida. Bom, o ministro Caputo Bastos, em consequência do voto, estava julgando procedente a cautelar e, naturalmente, Sua Excelência, o ministro Bresciani, julga improcedente a cautelar. Isso, presidente. E posso registrar a mesma votação?
que é acessória, que é cautelar. Então, em relação à cautelar, ele decidiu a SD1 julgá-la improcedente, nos termos do voto do eminente ministro Alberto Bresciani, redator tanto do recurso ordinário quanto da cautelar, vencido Sua Excelência, o eminente e douto ministro relator Caputo Bastos. A palavra, Sua Excelência, o ministro Hugo Scheunemann. Eu destaco uns embargos de declaração que foram julgados na sessão passada e hoje estaremos sim, está certo. Julgando o recurso ordinário em agravo regimental. Perfeito. Foi dado provimento aos embargos de declaração, só para relembrar, tendo em vista que foi constatada uma irregularidade na digitalização, na procuração, etc., etc., então foi dado provimento para que afastar esse óbice. E aí, senhor presidente, passando ao exame do recurso ordinário, eu rememoro o relatório do julgamento anterior, que nós estamos diante de um recurso ordinário que foi posto pela Losango Promoções de Vendas, na condição de impetrante, e o acórdão é do Tribunal Regional da Primeira Região. E ele manteve o deferimento da petição inicial por incabível, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009. Eu transcrevo aqui as decisões e destaco que, então, o ato inquinado e coator é um despacho proferido pelo juízo da 15ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que acolheu a arguição levantada pelo Ministério Público do Trabalho de conexão entre uma ação civil pública que propôs e que fora tombada sob o número 817 do ano 2008 e a ação civil coletiva 831/2005, proposta anteriormente pelos sindicatos empregados em estabelecimentos bancários do município do Rio de Janeiro, para imediata restribuição ao juiz prevento, que seria o juízo da 28ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, inclusive a fim de evitar risco de decisões contraditórias. Este é o ato apontado como coator. E aí, em exame liminar da apresentação mandamental, o desembargador relator indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no 267.1 do CPC, combinado com o artigo 10 da Lei 2016 de 2009. Então, o colegiado manteve essa decisão liminar indeferitória e acrescentou ainda que haveria abuso de utilização do remédio constitucional, porque constatada da prova pré-constituída a correção da decisão judicial impugnada, quer dizer, tangencia aí a questão de mérito. Em primeiro, eu estou propondo afastar o indeferimento da petição inicial, pois não se trata aqui da hipótese do artigo 10 da Lei 2012, que é taxativa nas hipóteses de não cabimento do mandamus, que não é essa hipótese aqui. No caso dos autos e do próprio teor da decisão recorrida, se constata que a causa está madura para a prestação do mérito. Então, ao mesmo tempo que eu afasto a extinção liminar do mandado de segurança, eu vejo que há a possibilidade de julgamento do mérito e prosseguir no exame do mandado de segurança, passando o exame do seu mérito propriamente dito, com o fundamento do parágrafo 3º do 515 do CPC. E como já foi ressaltado, a recorrente parte ré na ação civil pública matriz, alega ter violado seu direito líquido e certo à competência territorial absoluta. Eu digo aqui no meu voto que nota-se da decisão judicial impugnada que a justificativa do reconhecimento da conexão é a existência da mesma situação fática de que os empregados da hora ré, hora impetrante, seriam financiários bancários e não seriam assim reconhecidos pela empresa, que estaria terceirizando a atividade fim e utilizando indevidamente o Instituto do Trabalho Temporário da Lei 6.019/74. E a decisão liminar agravada bem expôs o objeto das ações civil pública e a ação coletiva que foi ajudada pelo sindicato. E, a meu modo de ver, resta inegável que a causa de pedido, quer dizer, os fatos, são comuns às duas ações, assim como a pretensão declaratória de reconhecimento da condição de bancários dos empregados da impetrante, decorrendo algumas diferenças apenas quanto ao rol do provimento condenatório. Então, conclusão, há conexão. Então, verifica-se o acerto do ato inquinado de coator, que corretamente determinou a reunião da ação civil pública com a ação civil coletiva, para o processamento e julgamento pelo juízo prevento. E por isso, senhor presidente, a minha proposta, então, é um provimento apenas parcial ao recurso ordinário da impetrante para afastar o indeferimento da petição inicial do mandamos e prosseguir no exame do mérito do mandado de segurança, denegar a segurança pleiteada. Este é o RO 15.075/81/2010-50100, em que é recorrente a Losango Promoções de Venda
e recorrido do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos Bancários está pela recorrente, o doutor Hélio Puget. Pretende fazer uso da palavra, doutor Hélio? Senhor presidente, peço a palavra brevemente. Com procuração? Com procuração nos autos. Pois não, tempo regimental de 10 minutos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, egrégia corte, digníssima representante do Ministério Público. São breves as considerações. Já no mérito, cabimento do mandado de segurança, a impetrante entende realmente superado, é cabível, pois não há recurso próprio daquela decisão. Então, o mandado de segurança é a hipótese natural. E apenas um destaque de que os objetos das duas ações, apesar da decisão favorável à conexão, os objetos são distintos, porque a ação proposta anteriormente pelo sindicato pede um enquadramento com um viés diferente do enquadramento pedido na ação do Ministério Público. O sindicato pede enquadramento como financiário/bancário, e Vossa Excelência bem sabe, todos nós sabemos que se trata de duas categorias distintas, financiário, bancário. E a ação do sindicato ela tem apenas um âmbito local. O viés da ação civil pública proposta pelo sindicato é apenas local, já a do Ministério Público é a de amplitude nacional. Então, são esses aspectos que motivaram a impetrante a considerar o ato de reunião das ações de consideração da conexão como um ato arbitrário, passível de impetração por mandado de segurança, Excelência. Há realmente uma distinção entre os objetos e a amplitude das duas ações propostas. E são essas breves considerações que se faz da tribuna. Pois não. Ministro Hugo Schäuble. Eu já expus a questão fácil, inclusive, da similitude da causa de pedido em relação às duas ações. Eu acho que aí há grande possibilidade de ocorrer decisões divergentes quando o fato originário é o mesmo, a causa de pedido, com pequenas variações. Então, eu acho que é a hipótese de conexão e por isso que eu estou entendendo que não há violação ao direito líquido e certo da impetrante quando o juiz determina a reunião das duas ações. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Presidente. Pois não, ministro. É mais uma dúvida que me assomou agora. Vossa Excelência, ao reunir por conexão, Vossa Excelência, ministro Hugo, está dando alguma solução para essa questão do alcance da decisão? É exatamente nesse sentido? Se uma tem âmbito nacional, outra... Agora eu absoluto. Desculpe. Hã? Não, eu ia responder. Não, é só... Não, nenhuma. Apenas o que se é a reunião das ações. O que vai se decidir, juízo competente, isso, ao meu modo de ver, foge do meu alcance aqui. Eu acompanho, presidente. Quer dizer, acompanho. Sanou a minha dúvida e eu estou acompanhando. Mais algum destaque na proposta, Sua Excelência? Uma vara foi para outra. Presidente, se me permite... A jurisprudência ela é muito elástica sobre a conexão. Apesar do artigo dizer que reputa conexo duas ou mais ações quando lhes for comum objeto ou a causa de pedir, eu vejo aqui por exemplo, deve ser reconhecida a existência de conexão entre ações, mesmo quando verificada a comunhão somente entre a causa de pedir remota
O objetivo da norma do artigo, bem como do CPC, é evitar decisões contraditórias. Por isso, a indagação sobre o objeto a causa de pedido, que o artigo, por primeiro, quer que seja comum, deve ser entendido em termos, não se exigindo a perfeita identidade, senão que haja um liame que os faça possível de decisão unificada. Ou seja, a ideia é evitar decisões conflitantes. Creio que não há destaques, eu também estou acompanhando, porque a jurisprudência e a doutrina não fazem uma leitura literal do artigo 103 do CPC, porque pelo artigo 103 reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedido. Aí ele vem mais elasticamente com um ponto pelo qual haja alguma afinidade para evitar decisões conflitantes que contribuam para o descrédito do Poder Judiciário. Então, de modo que eu também estou acompanhando o relator e posso proclamar o resultado? Sim, senhor presidente. A minha dúvida é com relação ao alcance, o fato de ser uma decisão com âmbito nacional e outra não, mas, como me disse o ministro Scheuermann, essa matéria será apreciada pelo magistrado e risco ocorreria na hipótese inversa. Decisões diferentes, por juízes diferentes, com alcance igualmente diferente. Então, me convenceu, Sua Excelência, quando lembra que o voto diante da ponderação feita pelo advogado, que, na verdade, a conexão, de fato, é a melhor solução, porque, o contrário, o risco seria maior de um decidir de âmbito nacional e outro local com resultados diferentes. Eu voto com o relator, senhor presidente. Alguma destaque, alguma divergência? Então, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto eminente relator. Muito obrigado. Pois não, pode apregoar. Processo RO 3.352, dígito 79, de 2011. Pois não, ministro Emanuel. Senhor presidente, esse meu destaque, ele se deve mais a um pedido, a uma indagação que eu vou fazer, buscando no colegiado as luzes necessárias para que possamos chegar ao norte desejado. É que no presente processo, senhor presidente, o voto do ministro relator é no sentido de dar provimento ao recurso ordinário da impetrante para, afastando a decadência declarada pelo Tribunal Regional, conceder a segurança para cassar o bloqueio de proventos em conta bancária do ora recorrente. Para corroborar o seu voto, o ministro relator colaciona o voto da ministra Maria de Assis Calce em caso análogo, que eu, inclusive, participei também desta sessão. Mas é possível que esse voto estivesse dentro de uma planilha e nós não tenhamos nos debruçado sobre ele. Daí porque a indagação, presidente, que eu vou fazer. Não obstante ter participado da sessão em que julgado o precedente citado no voto, eu destaco, senhor presidente, senhores ministros, o presente processo para possibilitar uma nova reflexão da subseção. Na hipótese, a impetrante, ao tomar ciência da penhora em sua conta bancária, apresentou exceção de pré-executividade, sendo que apenas após a decisão da autoridade coatora, em que, rejeitado o incidente, impetrou ação mandamental. O Tribunal Regional, tendo em vista o transcurso de mais de 120 dias entre a impetração do mandado de segurança e a apresentação da exceção de pré-executividade, declarou a decadência. O ministro relator concluiu, na esteira do precedente já citado, que a ciência inequívoca só teria ocorrido após a decisão da autoridade coatora em que rejeitada a exceção de pré-executividade. Tendo em vista a inteligência da orientação jurisprudencial número 127 da SDI 2, que diz
mandado de segurança, decadência, contagem, efetivo, ato coator. E continua, na contagem do prazo decadencial para ajuizamento do mandado de segurança, o efetivo ato coator é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e não aquela que a ratificou. Assim, senhor presidente, eu indago se não seria o caso de se manter o acórdão regional em que é declarada a decadência, na medida em que, desde o momento em que é apresentada a exceção de pré-executividade, a impetrante já estava ciente do bloqueio, sendo que a decisão do referido incidente apenas ratificou a decisão anterior em que determinado o referido bloqueio da conta da hora recorrente. Essa é a indagação que eu faço, presidente. E muito pertinente, porque, na realidade, a penhora se deu em proventos. Então, o ato coator teria se materializado no ato da penhora, a desafiar, segundo a nossa jurisprudência, o mandado de segurança. Não estabelece sinonímia entre pré-executividade e ato que ratifica. A pré-executividade é um incidente de cognição que visa desconstituir o ato, a decisão executiva, né? O ato judicial executivo. Então, eu faço essa dissociação. Agora, é possível que eu tome a exceção de pré-executividade para iniciar o prazo decadencial dela? Eu penso que a questão não vai mais para a decadência, e sim, porque a exceção de pré-executividade, nós temos cometido, a meu ver, um pequeno equívoco de imaginar que, para a exceção de pré-executividade, há necessidade de ir nos embargos da execução e garantir a execução. Não há. A pré-executividade é um incidente à parte, não há necessidade de garantia do juízo, e ele visa desconstituir o título executivo, torná-lo inoperante. E, por isso, dessa decisão caberia agravo de petição, com cautelar para imprimir efeito suspensivo. Não penso que eu poderia chamar a exceção de pré-executividade como interruptiva do prazo de decadência que já vem desde a penhora do bem. Penso que a exceção de pré-executividade para esse caso sequer é cabível. Porque a exceção de pré-executividade é para desconstituir o título executivo e não para deliberar sobre eventual ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade dita coatora. Qual foi o abuso de poder? Penhora de proventos. A exceção de pré-executividade não visa essa situação, ela visa desconstituir o título executivo por uma falha. Por exemplo, nós temos a questão da falta da citação inicial. Se no processo de conhecimento não houve citação inicial, o processo é considerado como inexistente. Eu posso me valer da exceção de pré-executividade para desconstituir toda a execução, porque é nulo, mais do que nulo, inexistente. De maneira que eu acho que a questão não está bem colocada na decadência. Porque a decadência, penso que a exceção de pré-executividade não seria similar àquela nossa situação em que se penhora o bem, aí se vem penhora provento, aí se vem, provoca novamente o juiz indefere, e nós dizemos que não há interrupção, porque o prazo decadencial não se suspende nem interrompe. Agora, por que na exceção de pré-executividade haveria interrupção? Se ela não se presta para contornar o ato abusivo ou ilegal referente à penhora dos proventos. Então, está me parecendo, à primeira vista, não ocorrer aqui efeito interruptivo ou suspensivo, porque nós estamos dando efeito interruptivo ou suspensivo à exceção de pré-executividade.
porque o ato coator ele remonta à data em que houve a penhora. É um caso muitíssimo interessante, e se os senhores me permitirem, eu vou pedir vista regimental, se não for indelicadeza da minha parte, porque é a primeira vez que nós estamos a deliberar sobre essa matéria. O usual nosso, e isso é regra, toda vez que se impetra mandado de segurança, e é uma exceção que abrimos, quando a penhora recai em salário, provento, soldos, etc., é admitido de imediato o mandado de segurança. Se a parte mais para frente entra com pedido de reconsideração, nós não damos efeito interruptivo, porque decadência não tem efeito. Então, qual é o ato coator? É o da pré-executividade ou aquele que efetivamente penhorou os proventos? À primeira vista, me parece ser exatamente aquele. E pré-executividade não poderia, porque não é da índole da pré-executividade discutir essa questão de abusividade ou ilegalidade do ato coator. Porque onde está a ilegalidade do ato coator? Penhora de proventos. E a pré-executividade não se presta a isso. Ela tem outra proposta. Mas, para melhor aprofundar sobre a questão, eu peço vista regimental. Senhor presidente, eu peço vista sucessiva pelo mesmo motivo, mesmo porque Vossa Excelência fez uma afirmação quanto ao entendimento da Corte, e eu tenho ressalvado nos votos em que essa matéria tem sido posta no sentido do cabimento de agravo de petição em decisão que rejeita, não a que acolhe, a exceção de pré-executividade. Eu entendo que não cabe agravo, porque não se trata de recurso para impósito que a lei prevê. Ao contrário, é uma situação em que é uma criação doutrinária, todos sabem, jurisprudencial. Mas, por conta também dessa peculiaridade do caso, até para que possamos firmar a Corte um entendimento sobre a matéria, inclusive quanto a recurso cabível, na sequência, se me pedir Vossa Excelência, eu pedirei vista regimental. Sucessiva, Vossa Excelência. Após a vista da presidência, pediu vista sucessiva, Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão. Eu só queria explicitar uma situação que nos passa despercebido. É trazer para a execução o princípio da irrecorribilidade das interlocutórias do processo de conhecimento. São coisas completamente diferentes. Então, no processo de conhecimento, há regra específica estabelecendo a irrecorribilidade das interlocutórias. No processo na fase de conhecimento, não há norma similar. Não há norma similar. Qualquer incidente de cognição irrompido na execução desafia agravo de petição. Quer o incidente tenha ou não previsão legal. Qualquer incidente de cognição que a parte provoque desafia o agravo de petição, que é o recurso cabível. E, se há urgência, ele dispõe da cautelar para imprimir efeito suspensivo. Então, o fato de pré-executividade não haver previsão legal não me parece relevante, porque qualquer incidente de cognição irrompido na execução, e essa decisão seria na fase de conhecimento interlocutória, não se aplica o princípio da irrecorribilidade. O fundamento traga é outro, senhor presidente, porque há remédio próprio no artigo 834 da execução da CLT. O remédio é purgante ou não? Não. O remédio seria os embargos da execução. Mas não é embargos. Isso. Eu tenho visto situações, me perdoem, em que a condenação é exagerada. 20 milhões de reais. O sujeito não tem condições de fazer a garantia da execução. Já vi decisões em que o juiz diz não aceita a exceção de pré-executividade porque a matéria deve ser debatida em embargos à execução mediante garantia do juízo. Garantia o quê? Eu não tenho condições de garantir. E nós já temos jurisprudência de que, sem garantia do juiz, não há embargos à execução. Como é que eu vou trazer esse meu direito para as Cortes Superiores? Perfeito. Não, por isso que eu só admito em casos excepcionalíssimos e teratológicos. Mas deixemos isso para o momento próprio, porque, na verdade... Para mim, isso aqui é teratológico. Não, tanto que eu pedi vista. Não? Nesse caso também, nem função não, é que eu gosto muito, quando Vossa Excelência colocou que não há previsão legal, há vários incidentes na cognição, na execução, que não há previsão legal. E eu apenas assentei a tese
de que qualquer incidente de cognição, independente de haver lei que a preveja ou não, se o juiz a decidir, não se aplica o princípio da irrecorribilidade do processo de conhecimento. Qual é o incidente de cognição, para mim pouco importa. Eu estou apenas assentando a tese de que esse incidente de cognição irrompido na fase de execução é atacável, sim, por via de agravo de petição. Então, vista regimental. Presidente. Pois não. Eu pediria notas degravadas, presidente. Notas degravadas ao ministro Emanuel. Porque há casos em que a execução chega, é aquela pequena empresa, é o roto contra o esfarrapado, que não tem condições nenhuma de dar nenhuma garantia, e ele simplesmente não pode ter acesso ao segundo grau de jurisdição. E por isso é que se engendrou a exceção de pré-executividade para permitir o acesso ao segundo grau de jurisdição, para verificar essa situação. Não de ilegalidade ou abusividade. A exceção de pré-executividade não se presta a isso. Para isso é o mandado de segurança. Mais algum destaque na planilha de Sua Excelência, o ministro Hugo Scheumann? Presidente, só retornando ao julgamento anterior, eu também quero ver notas degravadas, porque os meus precedentes também são todos no sentido do cabimento do agravo de petição, e parece que realmente a subseção caminhou no outro sentido. Então, também para reestudar, eu gostaria de notas degravadas. Melhor refletir sobre as lições de Vossa Excelência e a opinião também abalizada do ministro Cláudio Brandão. Notas degravadas a Sua Excelência, o ministro Caputo Bastos. Também a mim, senhor presidente. Mais algum destaque na... Também para mim, por gentileza? Hein? Também para minhas notas, por gentileza? Eu já deferi, não deferi? Não. O ministro Cláudio Brandão? Por favor. Obrigado. Deferido. Para mim não precisa não, que eu vou fazer o exame todo aqui. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo conflito de competência 1597, dígito 62, de 2012. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do conflito negativo de competência e julgá-lo procedente para declarar competente uma das varas do trabalho de Florianópolis. Não participou do início do julgamento o excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira e também o excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Com a palavra, o eminente bistor, Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, nesse caso, o que acontece é um conflito de competência que se estabeleceu entre os juízes da segunda vara do trabalho de Joinville e Santa Catarina e de vara do trabalho de Brasília. O ministro Guilherme, dando efetividade ao J 130 da SDI 12, julga procedente o conflito, mas remete os autos a uma das varas do trabalho de Florianópolis. A dúvida que me veio foi com relação à possibilidade de se julgar procedente o conflito e se fixar juízo diverso daqueles conflitantes. Mas o que aconteceu, senhor presidente, é que no curso do procedimento, a OJ 130 da STI 2 foi modificada. E, de fato, passa a ser competente uma das varas, efetivamente, de Florianópolis. Então, entendo que Sua Excelência, no caso, que deu efetividade aos princípios da celeridade, da economia processual e ainda razoável duração do processo, e, enfim, imprime a solução que a nossa orientação jurisprudencial preconiza. Por isso eu acompanho, Sua Excelência. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência, o ministro relator, agora acompanhado por Sua Excelência, o ministro Bistor? Sem destaque, assim se decide nos termos do voto de Sua Excelência, o ministro Caputo Bastos. Juntado de voto convergente, ministro Bresciani? Junto voto convergente. Juntada de voto convergente ao pé do acordo, Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani. Concedido ao excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheumann, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 12.044, dígito 26, de 2010. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Houve sustentação oral. Com a palavra, o eminente bistor, ministro Hugo Scheumann.
Senhor presidente e mais ministros, eu trago um voto convergente. Eu só destaco que solicitei vista, tendo em vista as alegações que foram trazidas pelo advogado recorrente da tribuna sobre bem de família, impenhorabilidade e matéria de ordem pública. E aí, examinando a questão, efetivamente estamos diante de decadência, porque, na verdade, o ato agora da emissão de posse é um desdobramento da execução. A ilegalidade eventual da penhora poderia ser discutida lá nos embargos da penhora, lá no início de 2007. E ainda assim não fosse, a questão da alegação de bem de família, segundo o STJ, que eu trago o presidente, poderia ainda ser embargos da arrematação, que também não utilizou-se desse... Então, estou trazendo um voto convergente, no sentido de, efetivamente, estamos diante de decadência. Não, acompanhando o relator, indago dos colegas se há algum destaque. Não havendo, proclamo que a decisão é nos termos do voto do eminente relator, Alberto Bresciani, negando o provimento. Após o voto convergente de Sua Excelência, o ministro Hugo Schäuble, à unanimidade. Juntada de voto convergente, ministro Hugo Schäuble? Acho que não há necessidade. Não? Pois não. Então, assim se decide a unanimidade. Pedido do relator, juntar o voto convergente. É bom, porque eu li aqui e gostei muito. Essas obras-primas não podem ficar assim ao léu, não. Tem que compor, aliás, duas obras-primas de dois grandes magistrados. Então, juntada de voto convergente ao pé do acordo, por Sua Excelência, o eminente vistor ministro Hugo Schäuble, julgada a unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Antes de declarar encerrada a sessão, nós temos que nos debruçar mais sobre a exceção de pré-executividade, porque, inclusive, por uma leitura rápida que fiz, tem-se admitido a exceção de pré-executividade para a defesa do bem de família em qualquer momento. Não há efeito preclusivo, porque o Supremo Tribunal Federal já está reconhecendo a repercussão geral de que viola o artigo 6º da Constituição, aquela que protege a família, quando se penhora bem de família. O ministro Peluso, certa vez, ele abriu tese contrária, dizendo que não há violação literal e direta do artigo 6º, porque não se está em jogo direito de propriedade, mas sim proteção familiar, do núcleo familiar. E o artigo 6º é onde se dá essa garantia da família. E agora o Supremo está revendo essa decisão anterior para entender que, quando se discute a questão do bem de família, que o pode ser a qualquer momento, não há efeito preclusivo, diante do fato de ser valor fundamental, esculpido no artigo 6º da Constituição, pode ser levantado a qualquer momento, e eles propõem que o seja por meio de exceção de pré-executividade. Então, está em repercussão geral. Eu, quando na bancada cheguei a julgar ao tempo em que prevalecia a tese da não violação literal e direta ao artigo 6º, o ministro Aires Brito ficara vencido na ocasião, e agora se retomou o tema e já está para ir à repercussão geral, exatamente com esse sentido de proteção do núcleo familiar. Muitíssimo interessante, porque, de repente, você penhora o imóvel familiar, e nós temos o veso de imaginar que o bem de família é aquele em que a pessoa só tem um imóvel. Não, pode ter mais. Protege-se aquele onde ela mantém a residência. E aí se desloca a penhora para o outro onde ela não resida. E eu achei assim uma nova abordagem muitíssimo interessante para ganhar estatura constitucional e permitir o acesso ao Supremo Tribunal Federal. Muitíssimo agradecido aos colegas, com escusas por alguma exaltação desmedida, mas reitero a amizade, consideração e respeito por todos e declaro encerrada a sessão.